Uma honra estar aqui mais uma vez, trazendo a palavra. Irmãos, o texto que eu vou pregar nesta noite está em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do verso 9 ao 22. Quantos irmãos estão abrindo aí? Eu queria contar um relato que aconteceu comigo. Eu fui pregar, o pastor João, o reverendo João Branco, me chamou para pregar na Monte Moriá, no dia 27 de março. E eu fiquei muito nervoso, pastor. Fiquei muito nervoso porque uma igreja diferente, eu fui pregar numa igreja diferente, e é muito diferente pregar numa igreja diferente. São pessoas diferentes olhando para você e a gente fica nervoso, mas Deus está no controle de todas as coisas, amém? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do verso 9 a 22, diz assim: Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe, da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aleluia. Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de trazer a tua palavra, Deus. Te agradeço, Senhor, por essa noite, Pai, que foi tu que criastes, Pai. Te agradeço, Pai, por essa igreja reunida, Deus, no qual nós podemos adorar, engrandecer e honrar o teu santo nome, Deus, todos juntos, a uma só voz. Deus, em nome de Jesus, usa-me como instrumento teu nesta igreja, neste momento, Pai. Prepara o coração dos meus irmãos nesta noite, Deus. Que eles sejam terras férteis, Senhor, para a tua santa palavra, Deus. É isto que eu te peço, Deus, e já te agradeço. Em nome do teu Filho Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, a carta de Paulo aos Colossenses foi escrita por volta do ano 60 a 62, enquanto Paulo estava preso em Roma. Ele recebeu uma visita do irmão chamado Epáfratas, no qual relatou para ele o que estava acontecendo na igreja de Colossos. Epáfratas era um ministro do evangelho e construiu essa igreja em Colossos. Colossos era uma cidade que, na antiguidade, foi muito importante. Só que, na época de Paulo, na época do século I, ela vinha definhando por causa de outra cidade vizinha
E a partir desse momento, as coisas começaram a desandar em Colossos, eles começaram a perder o rumo no qual estavam seguindo e começaram a entrar em Colossos algumas heresias, no qual Paulo começa a escrever essa carta para combater essas heresias. E que heresias eram essas? Muito provavelmente tinham culto a principados, a anjos, e também tinha influências judaicas na igreja, no qual tentavam impor a circuncisão, assim como na carta de Gálatas Paulo escreve. E Paulo escreve essa carta aos Colossenses, relatando sobre eles o Evangelho, o puro Evangelho, relatando para eles o que Cristo fez, o que Cristo conquistou naquela cruz. Nos versos 9 ao 12 diz assim: por esta razão também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Nesse momento, Paulo relata para eles que a partir do momento que Epáfratas contou sobre ele, sobre a igreja de Colossos, sobre o amor que eles tinham para com Cristo, mas sobre as desavenças que eles estavam tendo no meio da igreja, no meio da doutrina, Paulo começa a orar por eles, para confortá-los na esperança que eles começassem a viver na dignidade que Cristo, na dignidade diante de Deus, que Cristo conquistou para eles. E o interessante é que Paulo fala isso e ele diz, no verso 10, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Para crescer no pleno conhecimento de Deus, somente com a palavra. Somente a palavra é a nossa regra de fé e prática. Somente a palavra nos consegue guiar no meio a tantas filosofias que o mundo nos cerca. Somente a palavra de Deus é a verdade. E Paulo chama eles a crescer no pleno conhecimento de Deus. E como se conhecemos a Deus? Através da palavra. Através da palavra, nós conhecemos a vontade de Deus para nossas vidas. Através da palavra, nós podemos entender o que Cristo fez, o que Cristo conquistou para nós naquela cruz. Através da oração, nós criamos intimidade com Deus. Através da oração, nós nos colocamos diante de Deus, pedindo que a nossa vontade se alinhe com a vontade do Pai. A partir do momento que a nossa vontade se alinha com a vontade do Pai, nós começamos a entender e ler a Bíblia e pedir que o Espírito Santo nos conduza e nos ilumine na leitura da palavra. Existem muitos ateus que conhecem a Bíblia de cabo a rabo, num conhecimento maior, algumas vezes, que alguns pastores têm, que alguns seminaristas têm. E é possível você conhecer a palavra de Deus, mas para conhecer o Deus da palavra é diferente. O Espírito Santo precisa agir em você e você precisa ser iluminado pelo Espírito Santo para aí sim se arrepender e aí sim crer em Jesus com todas as forças. Porque essa palavra é loucura diante dos olhos do mundo. Porque esta palavra é aos olhos do mundo falando que Cristo ressuscitou dentre os mortos após 3 dias morto. É loucura. Falando que Cristo ressuscitou e está à destra do Pai, que Cristo era Deus, que era o Verbo encarnado, que era o Deus vivo no meio dos homens, é loucura. E no meio de tanta loucura, Deus nos mandou Jesus e a sua palavra para que nós possamos nos guiar perante a esse mundo, perante a tudo que nos cerca. Salmos 1 vai nos dizer assim. Abram comigo, Salmos capítulo 1. Salmos 1, capítulo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Ele é como árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Josué, enquanto Moisés havia morrido, Josué é chamado por Deus para guiar o povo de Deus na conquista da terra de Canaã, na conquista da terra da qual Deus havia prometido aos seus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Muito provavelmente, Josué era um moço e estava com medo, estava desesperado em meio a tantas responsabilidades. Deus diz assim para ele, no verso 7, capítulo 1, verso 7, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. A palavra de Deus nos diz que devemos meditar na palavra dele dia e noite, nos enchendo assim com a palavra dele. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Se a sua boca não vem falando da palavra de Deus, se a palavra de Deus não vem guiando a sua vida, por onde você quer que ande, meu irmão, tem alguma coisa de errado na sua vida. E Paulo chama os colossenses para que eles voltem ao Evangelho de Cristo, para que eles voltem à palavra de Cristo e assim tenham pleno conhecimento de Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, perseverando com alegria. É dessa maneira que nós vamos vencer tudo aquilo que vem contra nós. É dessa maneira que as dificuldades do mundo serão vencidas. Não é pela força do nosso braço, não é pela força do seu querer, da sua vontade. O mundo diz que se você quer, você pode, mas a palavra de Deus, ela é que pode todas as coisas, Cristo que pode todas as coisas. Quando você está em Cristo, aí sim você pode todas as coisas. Somente com Cristo tudo é possível. No verso 12, Paulo diz assim, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. O interessante é que, provavelmente, a partir desse verso, do verso 13 ao verso 18, Paulo começa a descrever a obra de Cristo, o que Cristo havia feito e o que Cristo era, quem era a pessoa de Cristo. E o mais interessante era que, muito provavelmente, os colossenses já haviam escutado sobre a obra de Cristo. Muito provavelmente, essa obra de Cristo, quem Cristo era, já havia, Epáfratas já tinha falado sobre eles, porque eles eram crentes, eles eram irmãos em Cristo. Só que Paulo vê a necessidade de falar novamente a mesma coisa para eles. Eu, estudando esse texto hoje à tarde, eu fiquei pensando no quanto nós temos procurado novas formas de adorar a Deus, novas formas de atrair pessoas para o Evangelho, novas formas de deixar o Evangelho mais atraente. Deus não precisa disso, o Evangelho basta. Como o pastor falou, essa palavra aqui, essa igreja, baseada nesta palavra, é pregada há 2000 anos. Se você pegar o Antigo Testamento, bota anos a mais nisso. Nada mudou. A revelação de Deus está aqui na nossa frente. Tudo que nós precisamos saber sobre Deus, sobre a obra de Deus, o que havia feito, o que haverá de acontecer, Ele já descreveu para nós, está escrito nessa palavra. O que acontece hoje é a iluminação do Espírito Santo, o que acontece hoje é quando nós somos mudados pela palavra de Cristo, e o Espírito Santo está dentro de nós, ele nos ilumina em relação à própria palavra de Deus. Mas nada de novo há aqui. Essa palavra já existe há 2000 anos, já está aqui, já está pronta. A mesma palavra de hoje era a palavra de Paulo no ano 66, de João perto do ano 100. E, voltando,
Depois disso, Paulo ele começa a descrever a obra de Cristo. E ele diz assim, no verso 13 e 14, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Em Cristo, meu irmão, nós temos a nova vida. Em Cristo, tudo foi pago. Em Cristo, nós temos uma nova esperança. Em Cristo, quando o sangue de Cristo nos cobre, nós podemos alegrar-nos novamente, porque a misericórdia do Senhor está sobre a nossa vida, porque a graça de Deus nos alcançou, porque Ele nos fez nova criatura. Colossenses, pulando uma página, Colossenses capítulo 2, verso 14, diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Quando Cristo morreu naquela cruz, quando Cristo subiu naquela cruz, Ele estava comprando a minha e a sua salvação. Quando ele foi morto naquela cruz, Ele não estava comprando aquilo que Ele não conhece. Ele conhecia exatamente quem Ele havia comprado. Nenhuma gota do sangue de Cristo vai ser jogada fora. Ela é eficaz para trazer a nossa salvação. Ela é eficaz para nos libertar de todo mal, de todo pecado que a nossa mente, que o nosso coração havia feito. O sacrifício de Cristo é perfeito. Não há nada que possa... o pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. Satanás não tem mais poder sobre a nossa vida. O império das trevas não tem mais poder sobre a nossa vida. Porque Cristo morreu naquela cruz. Ou melhor, porque Cristo ressuscitou daquela cruz, nós temos uma nova vida, nós temos uma nova esperança. E quando nós nos colocamos de joelho e pedimos perdão e clamamos que Cristo venha sobre nós, que o sangue de Cristo nos renove, que o sangue de Cristo nos mude, o sangue de Cristo é fiel para que possa nos lavar de todo o pecado. João, capítulo 1. Mentira, não é João não, desculpa. Estou lendo outra parte da pregação. Na parte do verso 15 ao 18, Paulo vai descrever a imagem de Cristo. Paulo vai descrever o que Cristo é, a pessoa de Cristo. Ele vai dizer assim, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Jesus é o nosso Deus. Jesus é o Senhor dos exércitos. Jesus é aquele que estava no princípio com Deus. Por meio de Jesus, todas as coisas foram feitas, e sem Ele, nada haveria ter sido feito. Jesus é maior que anjos. Jesus é maior do que o nosso problema. Jesus é maior do que a Covid-19. Jesus é maior do que os problemas econômicos que nós temos. Jesus é maior do que os problemas no casamento que nós temos. Jesus é maior. Jesus é maior. O nosso Deus é maior do que todas essas coisas. E Ele conquistou uma nova vida para nós. E naquela cruz, Ele nos libertou do pecado. Ele fez o que nós não conseguíamos fazer. Tudo que era impossível para que nós fôssemos livres do pecado, nós fôssemos livres das amarras de Satanás, do poder de Satanás. Ele já fez, ele já cumpriu. Paulo vai descrever que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. João, capítulo 1, verso 1 ao 5, vai nos dizer esse famoso versículo que diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. As trevas não conseguem prevalecer contra o sangue de Cristo.
As trevas não conseguem prevalecer sobre o que Cristo fez naquela cruz. O sangue de Cristo é poderoso para nos lavar de todo pecado. O sangue de Cristo, quando nós nos colocamos de joelho e pedimos perdão pelos nossos pecados, que nós não deveríamos ter feito, mas fazemos, nós caímos por vezes, Ele é poderoso para nos lavar, meus irmãos. Ele é poderoso para nos dar uma nova vida. O pecado, como o pastor Washington disse hoje de manhã, o pecado não tem poder para segurar você. O pecado não pode ter poder no Filho de Deus, porque ele foi lavado e remido no sangue de Cristo. Cristo subiu naquela cruz e disse, está consumado, está pago, está tudo pago. Nosso Deus é perfeito. Ele conquistou tudo o que necessitávamos naquela cruz. Ele é o princípio de toda a criação. E porque Ele ressuscitou, nós temos a esperança viva que vamos ressuscitar, que os mortos vão ressuscitar. E depois nós vamos ser transformados, aqueles que vivem vão ser transformados e glorificados. E nós vamos estar pela eternidade, pelos séculos dos séculos, para todo sempre, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus, com todos aqueles que já morreram no passado e todos aqueles que vão vir. O nosso Deus é perfeito. O nosso Deus é Deus. Nenhuma outra religião no mundo consegue fazer isso, porque somente o cristianismo, ele faz você entender que você era pecador. E Deus te amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é incrível. No Romanos, capítulo 5, verso 10, diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Enquanto nós éramos inimigos de Deus, enquanto nós éramos pecadores, falhos, errôneos, Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu próprio Filho unigênito para que ele morresse e pagasse o meu e o seu pecado. E por causa desta morte, ou melhor, por causa desta ressurreição, e por causa desta ressurreição, nós temos uma nova vida, nós temos uma nova esperança. O pecado não tem mais poder sobre nós. Colossenses, continuando, ele diz assim, no verso 9 ao 22, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, também que outrora, eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Romanos capítulo 8, verso 1 vai dizer, agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está consumado, está pago. E este amor é tão grande, este amor é tão insondável, infinito, incalculável, que Paulo vai dizer no verso 31, a partir do verso 31, um salmo de amor, um salmo de esperança, de perseverança. Olha o que Paulo vai dizer. Romanos capítulo 8, verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio de Cristo, nós temos uma nova vida.
por meio de Cristo, nós nascemos de novo. Por meio daquela cruz no Calvário, nós fomos mortos em nosso pecado e nós somos vivos porque Cristo vive em mim. Para encerrar essa palavra, de que maneira vive um eleito de Deus? Ele não vive de qualquer maneira, porque a palavra é a regra de fé e prática dele. Paulo vai dizer algumas exortações aos Colossenses, no capítulo 3, do verso 12 ao 17, e diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos feitos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo aqui descreve a maneira que um eleito de Deus deve se revestir. Paulo aqui descreve a maneira que um eleito de Deus, aquele que foi morto com Cristo na cruz, vive. Ele perdoa mutuamente, ele exorta mutuamente, ele vem para a igreja, habita na igreja, trabalha na igreja, e o amor, acima de todas essas coisas, é o vínculo da perfeição. É aquele que os une, é aquele que nos une em Cristo. Este amor é tão forte que Deus nos manda amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos batem a face, aqueles que nos negam o pão, todos esses, Deus nos manda a amar. 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 O amor é o vínculo da perfeição. Assim é a maneira que um eleito de Deus vive. Para finalizar, Spurgeon, ele diz uma frase que resume toda essa pregação. Ele diz assim: creiam firmemente que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, que o seu sangue é total e plenamente aceito por Deus em favor do homem, de tal maneira que aquele que crê em Jesus não é condenado. Todo aquele que nele crê não vai morrer, porque ele vai ter a vida eterna, e mesmo que morra, viverá. A morte não é o fim para o cristão. A morte é só uma passagem, uma volta ao Pai. Nada no mundo pode nos separar do amor de Deus. Nada no mundo, o pecado não pode nos separar, Satanás não tem poder para nos separar. A política, a economia, a fome, a perseguição, a altura, a profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Foi por isso que Cristo veio à terra, para nos dar vida, e vida em abundância. Não aceite, meu irmão, que o pecado tome conta da sua vida, não aceite que ele te diminua em relação a não acreditar que o sangue de Cristo tem poder para te libertar. O sangue de Cristo é poderoso para fazer todo o pecado cair por terra. Ele é poderoso para te fazer sair do tremenal de lama e nascer de novo. Cristo vive e por isso temos a esperança de um dia nos encontrarmos com Ele. Cristo é a nossa esperança, Cristo é a nossa luz. Ele é o alvo no qual nós olhamos e tentamos fielmente que um dia nós nos vamos encontrar com a estrela da manhã, com a Maranata, a hora vem, como nós cantamos, e vamos estar no céu pulando de alegria, cantando de alegria, porque nós vamos estar de frente a frente com a imagem do Deus invisível, que é Jesus, nosso Salvador. Que Deus abençoe os irmãos. Esta é a palavra que eu tinha para trazer nesta noite. Que o pecado não tem poder para nos segurar. O amor de Cristo é maior. O amor de Cristo, o amor de Deus naquela cruz foi maior que o pecado. Onde abundou o pecado,
superabundou a graça. Amém? Passar a palavra para o reverendo Washington nesse momento.